Olá você, muito bom dia se você estiver assistindo esse vídeo pela manhã, boa tarde se for à tarde, boa noite se for à noite. Importante, seja qual for o horário que você possa estar assistindo, ouvindo, estudando e aprendendo sobre a Palavra de Deus. Neste segundo dia, vamos dar continuidade às nossas leituras. Pegue a sua Bíblia, aquela que você tem no celular, em sua casa, onde você estiver. E vamos prosseguir. Deus te abençoe. A primeira leitura de hoje está no livro de Romanos, capítulo 8, e diz o seguinte: a vida no Espírito. O que é se ter uma vida pautada no Espírito Santo? Verso 1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Olha que interessante esse primeiro versículo desse início de estudo. Que não andam segundo a carne, que não praticam as concupiscências, os desejos e as vontades da carne, mas que andam segundo o Espírito. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo trabalha exclusivamente dentro dos limites legais da obra terminativa de Cristo. O verso 2 ele diz: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus livrou-me da lei do pecado e da morte. Porquanto que era impossível a lei fazer contra a natureza do pecado, visto que estava enferma pela carne, Deus, enviando seu Filho, em semelhança da carne do pecado. E aqui é uma característica interessante: Cristo foi homem igual a nós em tudo, com exceção do pecado. Olha o que o texto está dizendo, em semelhança da carne do pecado. Ele não teve pecado. Então, foi pelo pecado. Condenou, então, o pecado na carne. Então, observe esse aspecto muito interessante. A lei mostra o que é pecado. E se você peca, acabou, pecou. É por isso que a graça em Jesus vem pela sua obra sacrificial. Verso 4. Para que haja, ou seja, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Assim deve ser a vida do cristão. Porque os que são da carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são do Espírito para as coisas do Espírito. Essa é a principal diferença entre aqueles que têm Jesus na sua vida e aqueles que ainda não entenderam essa promessa de Cristo para a vida eterna. Aí vem o versículo 6 e diz assim: porquanto a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Portanto, o inclinar-se à carne é inimizade contra Deus, porque não se sujeita à lei de Deus, nem, em verdade, o pode ser. Assim que os que estão na carne não podem nunca agradar a Deus. Mas vós, que me ouve, que me vê, não estáis na carne, e sim no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Porque se ele habita, tudo que você fizer vai ter um sentido próprio, específico e espiritual. Porém, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Verso 10. Porém, se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça.
E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, o Espírito de Cristo habita em vós, né? É importante você entender que definitivamente isto é o que deve prevalecer. Ele que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos também vivificará o vosso corpo mortal, pelo seu Espírito que habita em vós. Assim que, irmãos, somos devedores não à carne, para que vivamos segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas, se pelo Espírito mortificardes as obras da carne, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, os tais são filhos de Deus. Então aqui é importante você se deixar levar, ser guiado pelo Espírito Santo de Deus na sua vida. Verso 15. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para estardes outra vez em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Significa dizer que o Espírito Santo possibilita ao Filho de Deus para que possa chamar Deus de Pai. Filiação que se obtém única e exclusivamente através de Jesus Cristo. Não tem como ser diferente. Verso 16. Porque o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos, eu e você, filhos de Deus. E se somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Olha só uma coisa. Cristo morreu, ressuscitou. Assim como Cristo, quando nós o recebemos como Senhor e Salvador da sua vida, Ele também vai fazer com que eu, você, ressuscitemos no dia do arrebatamento ou no dia do juízo final, conforme a situação. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não se podem comparar com a glória vindoura. Aqui é um tempo que nós estamos passando, é um momento. E isso precisa ficar claro. A vida não se encerra com a nossa morte aqui na terra. Há, sim, vida após a morte. Mas que ainda haverá um tempo para se cumprir, para então depois vir aquilo que está escrito lá no livro de Apocalipse: novos céus, nova terra. Portanto, essa glória vindoura que em nós haverá de ser revelada. Porque a expectativa ardente das criaturas espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque as criaturas ficaram sujeitas à vaidade não por sua vontade, mas por causa do que as sujeitou com esperança. De que também as mesmas criaturas serão libertas da servidão, da corrupção, para a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Porque sabemos que todas as criaturas gemem e estão juntamente gemendo com dores de parto até agora. E não só elas, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito. Também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, ou seja, a redenção do nosso corpo. Aqui aguarda, enquanto se aguarda o arrebatamento, as aflições do dia a dia, do cotidiano, da nossa vida, aquelas questões que nos afligem, mas que temos que perseverar até o fim.
Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Olha que interessante. Porque o que alguém vê, como o esperará? Se você já está vendo. Porém, se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. E do mesmo modo também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Porque não sabemos o que temos que pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Intercede a quem? A Cristo. São as nossas orações, que muitas vezes não sabemos proferir as palavras certas, corretas, mas o Espírito Santo nos ajuda em todas as questões. Mas Ele que esquadrinha os corações, sabe qual é a intenção do Espírito. Porque conforme a vontade de Deus, Ele intercede pelos santos. Mas para ter o Espírito Santo em você, conduzindo a tua vida, é necessário que você receba Jesus como Senhor e Salvador único e exclusivo da sua vida. Porque quando Jesus ascendeu aos céus, Ele disse, olha, eu vou ao Pai, mas não os deixarei órfãos, eu enviarei o outro Consolador. Jesus é o Consolador, o Espírito Santo é o outro Consolador. E como outro Consolador, Ele é quem nos lembra tudo aquilo que é necessário para ser feito e se conduzir conforme a palavra que estamos aqui estudando. Verso 28. E sabemos que aos que amam a Deus, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que, conforme o seu propósito, são assim chamados. Porque os que antes Ele conheceu, também os predestinou para que fossem feitos conforme a imagem do seu Filho, para que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que Ele predestinou, e esses também chamou, e aos que chamou também os justificou, e aos que justificou também os glorificou. Que diremos, pois, a estas coisas? Verso 31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? É verdade. Quando Deus assume o controle da nossa vida, queridos, nada vai poder nos impedir de alcançar a vitória. Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho não poupou, antes lhe entregou por todos nós, como não nos dará também com Ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu. Ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à mão direita de Deus e também intercede por nós? Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Como está escrito, por causa de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas do matador. Porém, em todas estas coisas, nós não somos apenas vencedores, como diz o versículo 37. Somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, Jesus Cristo. Verso 38. Pelo que estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Linda esta palavra. Esse capítulo 8 do livro de Romanos é fantástico. Ele nos mostra exatamente o que é servir a Deus, o que é ter Jesus na sua vida, o que é a ação do Espírito Santo conduzindo a sua vida. Esteja certo, seja qual for a sua situação, o seu problema, a vitória é certa quando se tem Jesus na sua vida. A nossa segunda leitura está no livro de 1 Samuel, capítulo 17. E fala de Golias. Uma história muito bonita. Talvez você já tenha ouvido falar. Mas agora você vai conhecer
conforme está escrito na palavra. E os filisteus ajuntaram os seus exércitos para a guerra, e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e assentaram acampamento entre Azeca e Socó, no termo de Damim. E também Saul e os homens de Israel ali ajuntaram, e assentaram acampamento no vale de Elá, e ordenaram a batalha contra os filisteus. E os filisteus estavam sobre o monte no outro lado, e Israel estava sobre o outro monte do outro lado. E entre eles estava o vale. E saiu então um homem guerreiro do acampamento dos filisteus, que ficou entre os dois acampamentos, o qual se chamava Golias de Gate, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo. Traduzindo isso para você entender, significa que ele tinha mais ou menos 2,75 metros de altura. Era um gigante. Por isso que nós, no sentido espiritual, tratamos Golias como um gigante. Esse Golias, verso 5 de 1 Samuel 17, trazia um capacete de bronze em sua cabeça e se vestia com couraças de escamas. E era o peso da couraça de 5.000 ciclos de bronze. Sabe o que significa isso? 57 quilos, traduzindo para a nossa linguagem de hoje. O peso correspondente. E sobre as suas pernas, ele trazia grevas de cobre e um escudo de cobre entre os seus ombros. A haste de sua lança era como um eixo de tear, e tinha o ferro da ponta da sua lança. O ferro, 600 ciclos de ferro, equivale a 7 quilos em peso. E o seu escudeiro ia diante dele. E parou e gritou aos esquadrões de Israel, e lhes disse: para que saireis a ordenar a batalha? Não sou eu um filisteu, isso dizendo Golias, e vós, os servos de Saul? Escolhei, pois, dentre vós um homem que venha contra mim. Se ele puder lutar comigo e me vencer, nós seremos seus escravos, seus servos. E se eu puder mais que ele o vencer, vós sereis nossos servos, nossos escravos, e nos servirás. E acrescentou ainda o filisteu: hoje eu desafio o acampamento de Israel e digo: me deem um homem que lute comigo. E Saul, então, ouvindo, e todo Israel, estas palavras do filisteu, conturbaram-se e tiveram grande medo. E aí vem a história de Davi nesse episódio. Verso 12. E Davi era filho de um homem cujo nome era Jessé, um efrateu, de Belém de Judá, o qual tinha 8 filhos. Ele tinha 8 filhos. E este homem, no tempo de Saul, era já velho e adiantado em idade entre os homens. Por isso ele não foi à guerra. Os 3 filhos maiores de Jessé tinham ido seguir a Saul na guerra. E os nomes dos seus 3 filhos que tinham ido à guerra eram Eliabe, o primogênito, Abinadab, o segundo, e Sama, o terceiro. O menor era Davi. E seguiram, pois, a Saul os 3 maiores. Mas Davi tinha ido e voltado de onde estava Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Note-se que Davi aqui já tinha sido ungido por Samuel, escolhido por Deus como rei. Isso é importante. Vinha, pois, aquele, porém ele ainda não estava exercendo o ofício. Vinha, pois, aquele filisteu pela manhã e à tarde, e se apresentou assim por 40 dias. 40 dias. 40 dias. E Jessé disse a Davi, seu filho: toma agora para os teus irmãos um efa deste grão tostado, estes 10 pães, e leva-o depressa ao acampamento a teus irmãos. Levarás, porém, também estes 10 queijos de leite ao capitão, e cuida de ver se os seus irmãos estão bem, e toma deles um objeto, para levar de prova de que estava tudo bem. E Saul e eles, a todos os homens de Israel, estavam no vale de Elá, pelejando com os filisteus. Levantou-se, pois, Davi de madrugada, e deixando as ovelhas aos cuidados de um guarda, foi com a sua carga, como seu pai Jessé lhe havia ordenado.
e chegou ao acampamento do exército, o qual tinha saído em ordem de batalha e tocava um alarme para a peleja. E assim tanto os israelitas como os filisteus estavam em ordem, esquadrão contra esquadrão. E Davi então deixou a carga, toda aquela bagagem que ele trouxe, que havia trazido na mão do que guardava, e correu ao esquadrão. E quando chegou lá perto, ele perguntou aos seus irmãos se estavam tudo bem. Estando ele, Davi, falando ainda com os seus irmãos, eis que aquele homem, lá o filisteu, Golias, o gigante, ficava no meio dos dois acampamentos e saiu dos esquadrões dos filisteus e falou as mesmas palavras que ele vinha falando durante 40 dias, afrontando o povo de Israel. E Davi então as ouviu. E todos os homens de Israel que viam aquele homem fugiam da sua presença e tinham um grande temor. E cada um dos homens de Israel dizia: não vistes aquele homem que saiu? Ele se adianta para provocar a Israel. Ao que o vencer, o rei lhe enriquecerá com grandes riquezas. Ele lhe dará sua filha e fará livre a casa de seu pai Israel. Livre, nesse sentido aqui, livre de pagar impostos. Ele ia receber uma isenção total, diferente de todo cidadão do reino que tinha obrigações. Então falou Davi aos que junto a ele estavam, dizendo: o que farão ao homem que vencer a este filisteu e tirar o opróbrio de Israel? Tirar esse peso, essa carga, esta vergonha? Porque quem é este filisteu incircunciso para que provoque ao exército do Deus vivo? O incircunciso, Davi está se referindo à circuncisão. Todo judeu, para ser judeu, ele é circuncidado. E o povo lhe falou as mesmas palavras, dizendo: assim se fará ao homem que o vencer. E aliado seu irmão maior, ouvindo falar com aqueles homens, se acendeu em ira contra Davi. Olha só, o irmão se zangou com Davi. E disse: por que desceste para cá? E com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Olha como que ele estava preocupado, com as ovelhas. Mas é isso mesmo. Eu conheço bem a tua presunção e a malícia do teu coração que desceste aqui para vir a batalha. Verso 29. E Davi respondeu: o que tenho feito eu agora? Porventura não há razão para isso? Davi estava chamando a atenção do irmão para o afronta do filisteu sobre Israel. E Davi, lógico, apartando-se dele, de seu irmão, para outros falou mesmo. E o povo lhe respondeu com as primeiras palavras. Davi queria ter certeza do que poderia ser beneficiado vencendo aquele gigante. E foram ouvidas as palavras que Davi havia dito, as quais anunciaram diante de Saul, e então o rei o fez chegar até ele. E disse Davi a Saul: não desfaleça ninguém o coração por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Saul disse a Davi: não poderás ir contra este filisteu para pelejar contra ele, porque tu ainda és jovem e ele um homem de guerra desde a sua mocidade. E Davi respondeu a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai e vinha um leão ou um urso e tomava algum cordeiro da manada. E saía eu atrás dele, o feria, o livrava da sua boca. E se levantando ele contra mim, eu lhe lançava a mão da queixada e o feria e o matava. Davi estava acostumado com situações igual a esta. Fosse leão ou fosse urso, teu servo matava, e assim este filisteu incircunciso será como um deles, porque provocou o exército do Deus vivo. E acrescentou Davi: o Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, ele também me livrará da mão deste filisteu. E disse Saul a Davi: vai, e que o Senhor seja contigo. E saiu, e assim Saul vestiu a Davi de suas roupas e pôs sobre ele sobre a cabeça de Davi um capacete de bronze, e ele lhe armou com uma couraça. Cingiu Davi a sua espada sobre as suas vestes e experimentou andar, porque nunca havia usado. E disse Davi a Saul: eu não quero, eu não posso andar com isto, porque eu nunca pratiquei. E jogou Davi de sobre si todas aquelas coisas.
Ele foi lutar com o que ele mais sabe. Isso vale para a gente também como lição. Tomou então o seu cajado em sua mão. Escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor. E no surrão que trazia, e com a sua funda em sua mão, se aproximou do filisteu. E o filisteu vinha andando e se aproximando de Davi, e o seu escudeiro ia diante dele. E quando o filisteu olhou e viu a Davi, o desprezou, porque era jovem, ruivo e de formoso parecer. E disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para que venhas a mim com paus? E amaldiçoou Davi pelos seus deuses. Disse ainda o filisteu a Davi: venha a mim, e a tua carne darei às aves do céu e às bestas do campo. Então disse Davi ao filisteu, verso 45: tu vens a mim com espada e lança e escudo, mas eu venho a ti no nome do Senhor dos exércitos, e Deus, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tu provocaste. O Senhor te entregará hoje mesmo em minha mão, e eu te vencerei e tirarei a tua cabeça, e darei hoje os corpos dos filisteus às aves dos céus e às feras da terra. E saberá a terra toda que há Deus em Israel. Davi transferiu aquele afronta para a pessoa de Deus. E por isso ele venceu. Porque agora a causa não era mais de Davi, não era mais do seu povo. Esta causa era de Deus. Quando nós entregamos na mão do Senhor, Ele faz a diferença. E assim saberá toda esta congregação que o Senhor não salva com espada e nem com lança. Verso 47. Porque do Senhor é a guerra, Ele vos entregará em nossas mãos. E aconteceu que quando o filisteu se levantou para ir a encontrar-se com Davi, se apressou Davi e correu ao combate contra o filisteu. E colocando Davi a sua mão no alforje, tomou dali uma pedra, e atirou com uma funda, e feriu o filisteu na fronte. E a pedra lhe afundou no meio da fronte, e este caiu sobre o seu rosto em terra. Assim venceu Davi ao filisteu com a funda e uma pedra. Ele pegou 5, mas só usou uma. E feriu o filisteu e o matou sem que tivesse Davi uma espada em sua mão. Para vencer o inimigo, você não precisa da melhor arma. Você precisa ter Deus na sua vida. Então correu Davi e ficou em pé sobre o filisteu. E tomando a espada dele, tomando a espada do filisteu, tirou-se da sua bainha, o matou e lhe cortou com ele a cabeça. E quando os filisteus viram seu herói morto, só restou uma coisa: fugir. E levantando-se os homens de Israel e de Judá, deram gritos de guerra e seguiram os filisteus até chegar ao vale, e até as portas de Ecrón. E os feridos dos filisteus caíram pelo caminho do Saarim até Gate e até Ecrón. E logo os filhos de Israel voltaram de perseguir os filisteus e despojaram todo o seu acampamento. E Davi então tomou a cabeça do filisteu e a trouxe para Jerusalém, mas pôs as suas armas em sua tenda. Era o espólio de Davi. E, quando Saul viu a Davi que saía a encontrar-se com um filisteu, disse a Abner, o general do exército: Abner, de quem é filho aquele jovem? E Abner respondeu: vive a tua alma, rei, que eu não sei. E o rei disse: pergunta, pois, de quem é filho aquele jovem. E quando Davi voltava de matar o filisteu, Abner o tomou e o levou diante de Saul, tendo a cabeça do filisteu em sua mão. E lhe disse Saul: jovem, de quem és filho? E Davi respondeu: eu sou filho de teu servo Jessé, o belemita. Fantástica essa história de Davi e Golias, para nos mostrar que não existe gigante que não possa ser vencido. Não precisa de armas poderosas para vencer o gigante. Você precisa de um Deus todo-poderoso na sua vida. E com certeza você vencerá qualquer batalha. A nossa terceira e última leitura deste dia é o Salmo 62. Um salmo de Davi,
Um salmo que fala de desejo e de confiança. Em Deus somente descansa a minha alma. Dele vem a minha salvação. Ele somente é a minha rocha e a minha salvação. É a minha defesa. Não serei grandemente abalado. Até quando maquinareis o mal contra o homem? Perecerão todos vós. Cairão como um muro, inclinado como que perto está por derrubar-se. Eles somente consultam como o hão de derrubar da sua excelência. Deleitam-se na mentira, com sua boca bendizem, mas por dentro amaldiçoam. Ó minha alma, espera somente em Deus e em silêncio, porque dele vem a minha esperança. Ele somente é a minha rocha e minha salvação, é a minha defesa, não será abalado. Em Deus está a minha salvação e a minha glória. Em Deus está a rocha de minha fortaleza e a minha defesa. Confiai nele em todo o tempo. Ó povo, derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Certamente que vaidade são os homens de classe baixa e mentira os de classe elevada. Pesando-os a todos igualmente na balança, são mais leves que a vaidade. Não confieis na opressão, nem vos soberbeçais na rapina. Se aumentarem as vossas riquezas, não ponhais nela o seu coração. Uma vez falou Deus, 2 vezes ouvi isto, que de Deus é o poder. A ti também, Senhor, pertence a misericórdia, pois retribuirás a cada um conforme a sua obra. Aqui a lei da reciprocidade. Nós teremos que receber na medida, na proporção daquilo que dedicamos, daquilo que fazemos, daquilo que construímos, daquilo que realmente tem valor e importância para você. Eu quero encerrar nesse segundo dia para dizer a você, querido, querida, que nos ouve e nos assiste. Não desista de Deus, porque Deus não desistiu de você. Um beijo no seu coração. Deus te abençoe.